Durante séculos, a floresta amazônica foi considerada um lugar hostil, impenetrável e pouco habitado. As ideias europeias sobre a Amazônia sustentavam que nenhum povo poderia sobreviver ali de forma organizada, muito menos construir cidades complexas. Mas o tempo revelou um erro histórico. Sob as folhas e raízes estavam escondidas marcas de civilizações inteiras. O primeiro a relatar algo diferente foi o explorador espanhol Francisco de Orellana, em 1542. Ele navegou pelo rio Amazonas e descreveu cidades enormes, com ruas, pontes e povoações densas. Quando retornou à Europa, foi ridicularizado. Ninguém acreditava que algo tão grandioso pudesse existir no Inferno Verde. No entanto, Orellana pode ter sido o primeiro europeu a ver as cidades perdidas da Amazônia. Séculos se passaram e, no final do século XX, arqueólogos começaram a notar algo estranho. Morros simétricos demais, solos alterados, traços de engenharia escondidos na terra. Em vez de selva intocada, o que se encontrava eram pistas de sociedades que domesticaram o ambiente. A floresta era, em parte, moldada por mãos humanas. Com a chegada da tecnologia LIDAR, que usa lasers para enxergar o relevo sob a vegetação, o impossível se tornou visível. Estruturas enterradas surgiram em imagens aéreas, estradas retas, muros de terra, praças circulares. A Amazônia começava a revelar seu passado. Um dos primeiros grandes achados foi a cidade de Curricugu, no Alto Xingu, Brasil. Ali, cientistas encontraram restos de uma cidade com até 50.000 habitantes, conectada a outras por uma rede de estradas e canais. Era um complexo urbano altamente planejado, desafiando a ideia de que apenas pequenos grupos habitavam a floresta. Curricugu mostra que existiam centros populacionais densos, com zonas agrícolas e estruturas defensivas. E mais, que essas cidades não estavam isoladas, mas sim interligadas por uma rede social e comercial. Era uma civilização vasta e organizada que simplesmente desapareceu. Além de Curricugu, os arqueólogos encontraram centenas de geoglifos no Acre. São figuras geométricas gigantes no solo, com até 300 metros de diâmetro. Estima-se que essas estruturas tenham mais de 2.000 anos. Quem as fez? Para quê? Ainda não sabemos. O que antes era tratado como lenda, agora é tema de estudos acadêmicos e descobertas tecnológicas. O mito das cidades perdidas da Amazônia começa a tomar forma concreta. E o mais assustador é que ainda estamos só no começo. As cidades escondidas sob as árvores. À medida que a floresta amazônica é mapeada com precisão, surgem novas evidências de urbanização antiga em regiões que antes eram ignoradas. Um dos exemplos mais intrigantes vem da Bolívia, a civilização Casarabe. Durante séculos, suas cidades ficaram ocultas sob a vegetação densa da savana amazônica boliviana. Utilizando o LIDAR, arqueólogos identificaram redes inteiras de estradas elevadas, centros urbanos com praças e até sistemas hidráulicos sofisticados. Cidades como Cotoca e Landívar são gigantescas, algumas comparáveis a metrópoles mesoamericanas, como Teotihuacan. Mas, diferentemente dessas, as cidades da Amazônia foram literalmente engolidas pela floresta. O que mais surpreende nos Casarabe é sua organização. Os centros cerimoniais ficavam conectados a dezenas de assentamentos menores por caminhos retos. As construções não eram aleatórias, seguiam uma lógica centralizada, o que sugere a presença de um poder político bem estruturado. E não para por aí. Estudos recentes mostram que outras regiões da Amazônia peruana e colombiana
também escondem complexos urbanos semelhantes. Os relatos indígenas mencionam cidades brancas e templos escondidos nas nuvens. Muitas dessas histórias, antes desacreditadas, agora são revisitadas com mais respeito. Um padrão começa a se formar. Civilizações diferentes em regiões separadas da floresta apresentavam traços comuns: domínio da engenharia de terra, organização social avançada e capacidade de alterar ecossistemas. A floresta, ao contrário do que se pensava, era um ambiente controlado. Outro indício claro disso é a presença da terra preta de índio, um solo fértil criado artificialmente. Essa terra permite cultivo em larga escala, o que só faz sentido se considerarmos populações densas. A existência dela em toda a Amazônia mostra que essa prática era generalizada e parte de um plano agrícola avançado. Mesmo com todas essas provas, o mistério permanece. Por que essas cidades sumiram? A hipótese mais aceita é o colapso após o contato com europeus. As doenças trazidas pelos colonizadores dizimaram populações inteiras em poucos anos. Cidades vazias, sem manutenção, foram rapidamente cobertas pela floresta. Hoje, cientistas estimam que apenas 10% do que existe sob a floresta foi identificado. A cada expedição, novos mapas se formam. As cidades perdidas da Amazônia, por muito tempo tratadas como ficção, agora desafiam o nosso entendimento da própria história humana. O futuro da arqueologia na floresta. Se o passado da Amazônia foi grandioso, o futuro das descobertas promete ser ainda mais revelador. Em 2023, uma nova geração de satélites e drones LIDAR começou a escanear áreas maiores e mais densas da floresta. Os resultados já são considerados revolucionários. Regiões que pareciam não ter nada começaram a mostrar padrões geométricos de ocupação. Linhas retas de dezenas de quilômetros, plataformas elevadas, círculos concêntricos. As imagens indicam a presença de centenas de estruturas nunca antes catalogadas, algumas maiores do que as já conhecidas. E não se trata apenas de ruínas antigas. Muitos povos indígenas atuais são descendentes diretos dessas civilizações perdidas. Suas tradições orais, lendas e práticas agrícolas guardam pistas que a ciência só agora começa a decifrar. Ouvir esses povos é essencial para avançar na pesquisa. Em parceria com comunidades locais, cientistas têm conseguido acesso a áreas sagradas que antes eram inacessíveis. Nessas regiões surgem novos enigmas: pedras alinhadas com precisão astronômica, cavernas que abrigam arte rupestre e estruturas de pedra que desafiam o tempo. Cada nova descoberta muda não só a arqueologia, mas também a forma como vemos o próprio Brasil e a América do Sul. A ideia de que a história das grandes civilizações se limitava ao Egito, à Europa ou à Ásia está desmoronando. A Amazônia pode ter sido o berço de um modelo de sociedade que ainda não compreendemos por completo. A maior lição deixada por essas cidades esquecidas talvez não esteja nas ruínas, mas em sua relação com a natureza. Essas civilizações criaram abundância sem destruir a floresta. Manipularam o ambiente, mas sem esgotá-lo. Viviam em harmonia com um dos ecossistemas mais complexos do planeta. À medida que enfrentamos crises climáticas e ambientais, olhar para essas sociedades do passado pode oferecer respostas inesperadas. A floresta amazônica, uma vez vista como obstáculo ao progresso, pode revelar os segredos de um futuro mais sustentável. O que se sabe agora é apenas o começo. A cada árvore que cai, uma pedra antiga aparece. A cada novo mapa aéreo, mais perguntas surgem.
As cidades perdidas da Amazônia não estão apenas sendo reveladas, elas estão voltando à vida e, com elas, uma nova narrativa sobre quem realmente somos. Quer transformar seu tempo livre em lucro e sua curiosidade em carreira? Se inscreve no canal agora e clique no link da descrição para descobrir a nova profissão que está mudando vidas com o marketing digital.